Mas, gente, é isso. O programa de hoje reflete boas histórias. Você daqui a pouquinho vai ver cada história que acontece. Não só aconteceu não, tá? Acontece aqui no estado do Ceará. Ele tá aqui com a gente. Vamos anunciar, Carla Brazão? Jonatas Scriven. Opa, muito obrigado por estar aqui novamente, né? Segunda vez que eu estou participando aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Até eu queria lembrar o pessoal de casa, vai lá no @Tarde Livre TVD e conta pra gente. Você tem medo da sexta-feira 13? Você tem alguma superstição? Conta pra gente, daqui a pouco ele vai até ajudar aqui a gente a saber de alguns relatos, né? Tem aquele lance da loira do banheiro, perna cabelo. Será que perna cabeluda é só aquela mulher que não foi fazer depilação? Mas vocês de casa, vocês de casa também vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Ele que tá aqui com a gente teve um encontro que você não imagina. Esse homem mesmo está sentado neste sofá. Ele encontrou durante um período aqui em Fortaleza, perto do Detran da Maraponga, tá certo? Um ser que até hoje ele lembra de tudo, mas é daqui a pouquinho porque a gente vai continuar aqui no nosso programa, continuando nossa história e você vai ficar atento. Vamos fazer o seguinte, antes de deixar o Jonatas falar, dele contar dessa história da Maraponga, vamos ver um pouquinho dos filmes dele, porque ele produz filmes, gente, ele é cineasta, ele faz filmes justamente sobre esse tema de histórias reais, não é, Jonathan? Isso mesmo. Histórias reais, então vamos conferir o trailer desse filme. Pesado, hein? Aí, esse daí é só um spoiler, é só um trailer do que tá vindo por aí, não é, Jonathan? Aliás, foi lançado primeiramente aqui no programa, né? Antes mesmo de estar lá no meu canal do YouTube, mas esse nosso novo curta-metragem que vai estar em breve aí disponível pro pessoal. Já que falou do canal, são quantos inscritos? Já são mais de 1.300.000 inscritos. Agora, nossa! 1 milhão tem muita gente do Brasil, mas tem muita gente de fora também do Brasil que acompanha o canal. Agora, assim, a gente falou que era em primeira mão, esse ainda não foi lançado, né? Não. Esse daí tá sendo gravado, teve que parar na pandemia, conta aí. Infelizmente, a gente começou a gravação desse curta-metragem antes da pandemia. E depois da pandemia, como várias pessoas que trabalham com cinema, com qualquer tipo de programa, tivemos que fazer a parada e voltamos mesmo recentemente, né? Com toda a segurança, né? Sai ainda esse ano? Eu espero que saia esse ano, né? Porque é muito trabalho. A gente produz de forma independente, né? É bem complicado fazer isso, né? Praticamente eu fazendo tudo, né? E é bem difícil. Quando você fala que é 1 milhão de inscritos, gente, é basicamente que ela tem na Praia de Iracema lotado, né? Antes da reforma, ninguém sabe agora depois da reforma como é que vai ficar. Mas como é que surgiu a ideia, o interesse por esses assuntos? Eu fiquei espantado porque eu não sabia que tanta gente gostava, né, desse tema, né? Interessava tanta gente. E começou quando eu tive a minha própria experiência. Muita gente que está assistindo aí, com certeza, já deve ter alguma história de fantasma, né? Não precisa ter visto, mas ter presenciado alguma coisa estranha, né? E eu acabei presenciando, né? Isso há bastante tempo atrás, eu tinha uns 15 anos, e eu acabei vendo isso em um lugar que, para mim, é o mais assombrado aqui de Fortaleza, que quase ninguém conhece. Qual é? É um sítio que fica próximo ao Detran da Maraponga, como o Antônio já deu um spoiler aí para vocês. Mas o lugar, muita gente passa em frente e nem sonha, né? Tem uma igreja sinistra, as pessoas já devem estranhar, né, em passar em frente. A igreja funciona ainda? Funciona, uma igreja católica que a mesma igreja fez o exorcismo no local, que é vizinho. E lá eu tive todos os meus amigos, eles já viram coisas lá, já viram vultos, já escutaram vozes. Foi um exorcismo mesmo, daqueles que tem que pedir autorização, né? Estilo Hollywood. Superiores da igreja, foi o padre lá com toda a ordem, né? Infelizmente, uma senhora que cuidava do local, ela fazia abortos ilegais. Nossa! E enterrava no quintal da casa dela, que ficava nesse local. E as pessoas escutavam crianças chorando. Imagina a situação, você passar em frente da rua, a rua já é sinistra até hoje, e você passar na rua e escutar esses barulhos e tudo mais. Aí a minha avó foi responsável por isso e ela contactou a igreja foi lá e viu que realmente estava acontecendo algo muito sinistro lá e tiveram que fazer o exorcismo. No caso, sua avó foi responsável por chamar a igreja, né? Ela cuidava da igreja na época e ela informou os superiores, os padres e tudo, e aconteceu. As pessoas pensam que isso é brincadeira, mas o sobrenatural, ele é real e ele existe, né? Aí você estava lá, próximo ao Detran da Maraponga, caminhando próximo à igreja, e aí você viu o quê? Sentiu o quê? Ouviu o quê? Na verdade, eu passei por dentro desse local, que era vizinho à casa da minha mãe mora lá até hoje. Você entrou nesse terreno? Eu tava dentro, que eu conhecia o pessoal lá na época,
E eu passei por dentro do local quando eu vi uma forma esbranquiçada, algo não saiu da minha cabeça. Eu me lembro como se fosse ontem. E eu só não achei que eu estaria louco naquele momento porque tinha um cachorro perto e muita gente diz que os animais conseguem ver. Uma visão, Você com né, certeza mais aguçada. você com certeza em casa você já viu seu gato, seu cachorro olhando para a parede, um cachorro rosnando para nada. E as pessoas dizem que eles têm esse sexto sentido e ele estava latindo fervorosamente com aquilo que estava lá. Então eu não estava doido, né? Quando eu corri disparada e contei para minha mãe, ela simplesmente chegou e disse: isso é normal, todo mundo já viu coisa aí. E eu, louco, aí... Cada é bom dia, né? Já é normal. Opa, bom dia, tudo bom? E ela vai falar com a sua avó que você vai saber tudo. E foi aí que começou o meu interesse, que a minha avó sabe todas as histórias que tem lá. E muita gente já tinha perdido a vida no local, inclusive uma pessoa famosa aqui em Fortaleza. O filho de uma pessoa famosa aqui em Fortaleza acabou tirando a vida nesse mesmo local. Nossa, que situação. Né? É um local muito pesado. Eu gravei um curta-metragem lá, antes desse que eu vou lançar. Minha esposa foi parar na UTI, passando mal. Lá? Nessa casa. Foi gravado nessa casa. Quando ela foi gravar, ela passou mal. Quando eu fui gravar a cena final, né, onde os atores encontram uma entidade, né, uma criatura das trevas, a minha esposa começou a passar muito mal. Eu coloquei ela no canto, mas tive que terminar. Ela sentiu o quê? Ela começou a vomitar, a provocar e a pressão baixou e eu coloquei ela no cantinho. Tinha que terminar o filme. Tinha que terminar o filme, né? Já aproveitou até cenas reais ali. E quando eu vi, eu perdi vários áudios. A imagem ficou picotada. Foi muito, mas como eu estava na correria, como eu disse, eu faço de forma independente, eu nem me atentei a isso. Só quando eu cheguei em casa que eu fui perceber que tinha acontecido muita coisa estranha e foi no local onde o rapaz tinha tirado a vida dele. E lá é um local que até hoje, se qualquer pessoa que chegar, você com certeza você vai chegar em algum local que você sente, né, uma energia pesada, mesmo você saber o que aconteceu lá, você sente. E lá é um desses tipos de locais. Já passou por isso, Carla? Já viu alguém já falou contigo? Rapaz, acho que se eu ver alguém falando comigo, eu saio correndo. Rapaz, não, eu sou medrosa, gente. Mas tu sabia que a pessoa nunca passou, assim, tipo, falei com fulano e descobri que a pessoa tava morta? Não, Deus me livre. Nossa, acho que se eu descobrir... Gente, aqui tá todo mundo vivo, né? Todo mundo bem, todo mundo aferiu a temperatura, tá ok. Não, mas dizem que em muitos casos você acaba vendo uma pessoa que você pensa que é simplesmente uma pessoa viva, mas ela não é. Caramba. Ela tá lhe observando, até fala com você, né? E muitas religiões dizem que não existe fantasma, existe demônios. É pior ainda, então, a situação, né? É pior você tá vendo. ainda. Então, é um assunto bem sério, né? Que, apesar das pessoas não acreditarem, mesmo que você não acredite, você tem medo. Com certeza. Agora vem cá, quando é que sai a questão assim, de ser algum hobby, né, um entretenimento, você acaba curtindo um pouco o que você está fazendo, colocando para as pessoas, a ser tua profissão? Poxa, eu sou youtuber, eu falo sobre esse assunto, sou especialista nisso. Sou cineasta, quero fazer filme. A questão de cineasta foi recente, mas no YouTube, como eu disse, eu tive essa experiência e a minha avó me introduziu em todo esse lado místico e de sobrenatural. Ela me contou todas as histórias que tinha acontecido lá, que criança tinha morrido no poço, que está até lá hoje. Né? Nesse mesmo local. A criança tá lá? Não, o poço. O poço de que aterraram o poço e o pessoal via a criança lá, e tudo no mesmo local. E eu fui lá, que eu tinha acesso ao sítio. Que é aberto? Não, mas eu conhecia as pessoas que moravam lá. E aí, simplesmente, eu filmei e contei as histórias da forma bem amadora, só com o celular e contando, e coloquei no YouTube. Depois de 2 meses, estava com mais de 300 mil visualizações. Muita gente se interessou. Hoje em dia já até é normal, tem várias pessoas fazendo isso, mas na época não era. E bombou. E aí foi que eu continuei fazendo e hoje é meu trabalho, né? Você já está há quanto tempo? 7 anos. 7 anos, bastante. Trabalhando mesmo só com o YouTube 6 anos. E nesses 7 anos, assim, qual a maior dificuldade que você vê em desenvolver esse tipo de trabalho? É realmente a parte financeira, né, por você trabalhar de forma independente, ou seria mais as pessoas terem coragem de dar depoimentos reais do que viram? Porque também tem isso, né? Muita gente tem um medo de dar um depoimento, né? E aí você tá achando, esse daí tá ficando louco. Colocar só uma pitadinha a mais, cara. Esse aí não sabe o que tá falando, tá vendo coisa, bebeu. Sabe, né? Uma pitadinha a mais. Ou será que é o espiritual também? Porque você grava e chega assim o material em casa. Tem uma história muito complicada que eu passei também com a minha esposa,
que a gente simplesmente começou a falar de casos e começou a acontecer com a gente. Na nossa casa, no apartamento. Sério? E eu pensei em começar a relatar o que estava acontecendo e eu fui aconselhado a não, porque poderia piorar a situação do que estava acontecendo, né? Isso foi um dos problemas que eu tive na época, né? Estava acontecendo muita coisa esquisita na nossa casa e depois eu descobri que também o local era assombrado, depois de um tempo nessa casa que a gente morava. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho você termina de contar. Até mesmo aqui Gostei. até aqui no estúdio tem também, mas... Não, mas arrepeitou agora, pela misericórdia. Não. Não, mas com Deus lá tudo Diga certo. isso não. Mas eu morei em uma casa no Mudubim, né? O caso anterior foi na Maraponga, né? Mas eu morei numa casa no Maraponga. Maraponga, gente, pessoal da Maraponga, olha aí, ó, também. E eu morei nessa casa no Mudubim e acontecia muita coisa estranha, né? Eu comecei a perceber que o meu gato olhava para a nada. parede, para o nada e fazia como se fosse avançar. Eu acho que muita gente que tem pets aí em casa já viu coisa desse tipo, Já, né? quando ele levanta do nada e olha assim, né? Fica esperto, né? Quando o animal tá agindo estranhamente. E começou a acontecer muitas coisas, escutar passos, arranhada na parede, batida de porta no vizinho que não existe. Né, eu cheguei a reclamar com o dono proprietário, né, era tipo um condomínio, e ele disse, não tem como, as portas estão todas trancadas e você não tem vizinho no local. Não tinha vizinho, não morava ninguém. Ninguém. E uma madrugada às 3 horas da manhã, vocês sabem que é um dos piores momentos. Sim, que você Por vai no quê, banheiro, gente? tome cuidado. É onde dizem que é a hora que os fantasmas se manifestam, Tanto 3 que horas. dizem assim, tanto que é um alerta aí pra você que costuma acordar entre 3 e Isso 4 mesmo. horas da manhã todo dia, é porque tem alguém te chamando que quer falar com você. Alguém quer Repreende, mandar algum menino. recado. Pra falar a verdade, Né? Repreende. Tanto que a gente tem que ficar alerta ao sonho que tiver depois, né? Que às vezes eles terminam de se comunicar através do sonho. pra falar a né? verdade, dizem que quando você acorda às 3 da manhã é porque tem alguma coisa ali observando naquele momento, por isso que você acordou, né? E às 3 da manhã minha esposa acordou muito assustada, né? E dizendo que tava muito barulho no vizinho de baixo, né? E eu simplesmente fui ver e vi que tava como se parecia com uma família gigante, tava se mudando na madrugada, passos, arrastando móvel e tudo. E aí eu fiquei, cara, o pessoal vai simplesmente Isso se aí já mudar. era um prédio. É no condomínio, né? No prédio, era de 2 andares era um ainda. condomínio. Isso, Tá. e aí, aí do nada parou Não e eu tinha fiquei... não tinha nem mudança chegando, nem Aí eu saindo. simplesmente pensei, não tem nada disso de paranormal, não tem nada de fantasma. E fui falar com o proprietário e ele disse que não, tá fechado e ninguém mexeu naquele local durante a madrugada. E ficou esse mistério. E várias coisas aconteceram lá, né? A televisão ligava sozinha, a geladeira abria sozinha. Eu editava meus vídeos aqui e via pessoas passando atrás de mim. Agora, muito casos disso, né? De madrugada a televisão ligar, né? Principalmente nesse horáriozinho aí de entre 3 e 4. Cuidado. Tem alguma essa explicação para a televisão ligar? Por que os aparelhos eletrônicos? Porque os fantasmas ou demônios, como muitas pessoas dizem que fantasma não existe, simplesmente são demônios, que é pior ainda, né? Se não for... Tá repreendido. É a hora que eles conseguem se manifestar, que tá mais fácil deles se manifestarem ali. E os aparelhos eletrônicos são a forma mais fácil deles simplesmente tentar se comunicar com você, né? Simplesmente você colocar um gravador, você acabar gravando algo. Não façam isso em casa, por favor. Não tentem gravar de madrugada enquanto você dorme, é perigoso. E simplesmente eles tentam se comunicar, né? Porque os fantasmas, eles tentam estar... Não, mas eu digo assim, como é que eles conseguem essa ligação, assim? É por conta da energia mesmo? É por interessante causa- desligar da Porque tomada, tudo é até pra não estar energia. energizado. Tudo é energia, né? Sim. Você consegue sentir as pessoas que têm energia positiva, vocês conseguem sentir, qualquer pessoa consegue Como fazer assim, isso. as pessoas mais treinadas ou mais sensíveis conseguem até se comunicar, né, Isso. telepaticamente? Todo mundo, você em casa com certeza já percebe, né? Lugares, você sente o lugar bom, ruim, as pessoas boas, ruins. Sempre falando sobre energia, sobre que eles tentam se comunicar, falamos agora há pouco sobre filmes, a gente vale salientar que é o Ghost, né? O filme Ghost ele Isso. rendeu de uma bilheteria imensa. E eu queria saber, é basicamente aquilo, tudo bem, que o Ghost ali não é só a questão de fantasma, tem todo o outro lado da espiritualidade. Tem sentido também, né? Tem. Aí ele tenta, né, se materializar, fala com o gato, chama que a gente falou aqui. É mais ou menos aquilo ali, eles tentando meio que se comunicar com os humanos? É porque muita gente, é porque depende do que você acredita, mas muitas religiões acreditam que
espíritos, fantasmas que estão aqui é porque eles têm alguma coisa que eles deixaram que não terminaram, né? E no caso do filme, né, que é o que acontece lá, que o cara quer tomar a vida dele, né? Quer tomar as coisas dele, ele não quer deixar acontecer isso com a esposa dele. E na vida real, mesmo jeito. Muitos deles estão aqui porque simplesmente acham que estão vivos e estão aqui agindo como se estivessem vivos, né? Ainda não fizeram a partida, né? Não agora, seguiram o caminho, como pessoas dizem. Agora, logo no começo, lembra que eu falei pro pessoal, gente, tem filmes. Ele trouxe um vídeo pra gente, não é filme não, é real, história, o Museu da Redenção, né? São fatos ali reais, imagens reais. Eu acho que o pessoal, eu acho que muita gente não sabe dessa história triste do nosso estado. Isso não é de filme, não é de novela, mas o nosso estado tem a cidade que foi a primeira cidade do Brasil que libertou os escravos. A gente tem um museu que acho que muita gente não conhece, infelizmente, que você consegue sentir na pele o que aquele pessoal sofrido passava lá naquele local. E eu fiz um mini documentário no local. Pronto, para você que não conhece, vai conhecer agora. Solta o vídeo. Aí, gente, todos esses filmes, essas imagens são reais. São reais, né? E você mesmo quiser visitar o Museu Senzala, fica em Redenção. E você vai ver lá, você vai saber completamente, tem guia, tudo para contar toda a história do que aconteceu lá, da escravatura aqui do Ceará. Aqui teve escravos sim no nosso estado, infelizmente. Né? Infelizmente, uma triste história, né? Uma triste história que a gente nunca deve esquecer para que aquilo nunca se repita, né? Não, aqui no nosso estado, nem no nosso bairro, nem no mundo, né? Nem no lugar nenhum do mundo, isso né? ficou no passado. Pois é. E agora assim, eu tô doido para saber um pouco mais da história, né? Eu fui aqui cativando e cavando também muita coisa. Qual é o canal? Só lembrando? Quem quiser acessar meu canal, o canal Jonatas Scriven, não simplesmente coloque canal oculto no YouTube, vai ser a primeira coisa que você vai encontrar lá. Você vai encontrar vários tipos de histórias, né? Histórias reais do nosso estado, do Brasil e do mundo todo sobre fantasma, sobrenatural, né? E você também tem um podcast? Tem um podcast, né? Você procurar OcultoCast no Google, você vai encontrar nosso podcast. A gente entrevista várias pessoas especialistas no assunto de cinema e todo tipo de... Também voltado para o mistério do terror. Para os mistérios. Nessa sexta-feira 13, vai lá no canal Oculto. Obrigada, Jonathan, mais uma vez aqui com a gente. E quando o filme estiver pronto, já sabe, dá o toque aí, vem para cá, mostrar com pra certeza. gente. E não perca, em breve... O filme vai estar aqui passar para vocês no Ceará, né? Levar o nosso Ceará aí. O que você vai assistir à noite, na sexta-feira 13? Alguma sugestão? Sugestão de filme, a minha sugestão é a série Invocação do Mal, né? Invocação do Mal. Então fica aí a dica. Se eu chegar lá em casa com essa história, meu filho morar aqui para invocar o bem, porque dá tudo certo. Vamos pro intervalo com ele, com o Michael? Com o Michael? Não, bora, então mais um pouquinho de Michael.